Olá pessoal, quanto tempo você leva para você se reinventar, para você se reanimar, para você voltar ao teu mesmo pique mediante um problema? Renato Miliarte mais uma vez falando com vocês sobre liderança e falando sobre esse tema que é muito recorrente nos nossos dias, porque é meio assim, é como a gente pensar assim, será que alguém não tem problema na vida? Todos nós temos problemas na vida, todos nós sofremos baques, todos nós sofremos pressão, todos nós sofremos más notícias. Isso acontece com uma certa recorrência, infelizmente, né? Mas acontece. E assim, deixa eu até contar um negócio assim, semana passada eu tomei uma bordoada muito grande, né? Aquelas que você não está esperando e você fica zonzo, você fala, meu Deus, agora o que eu vou fazer com isso? Aquele problemão, aquela coisa e tal. E faz muito tempo que eu treino isso e eu descobri que eu preciso de mais ou menos umas 24 horas para me restabelecer mediante um problema grande que aconteceu. E nessas horas eu tenho comigo, é meu jeito de ser, né? Eu brigo contra isso, mas o meu jeito de ser é eu ficar meio caladão, eu me fecho, eu fico mais pensativo, até porque eu tenho um modo de pensar que é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Quando acontece uma coisa, e foi punk, tá? Aconteceu uma coisa muito pesada mesmo, muito difícil de lidar, mas eu tento pensar sempre assim, ok, mediante essa situação que aconteceu, mediante o problema que aconteceu, mediante a virada que eu tomei, mediante o grande negócio que eu perdi, ou mediante o prejuízo que eu tive, ou mediante as coisas que me acontecem como líder, com tudo isso que aconteceu, quais são os resultados piores que podem vir disso? E aí, por isso que eu preciso desse meu tempo. Aí, quando eu penso assim, eu começo a pensar no que pior pode acontecer com aquilo que acabou sendo um fato na minha vida. Não tem como escapar, né? Aconteceu, virou, e aí eu começo a pensar, e quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a ter uma sensação diferente. A gente começa a pensar de um jeito que assim, legal, mas se chegar nesse estágio, e aí você começa a ter a reflexão do que eu vou fazer se o pior acontecer? O que eu vou fazer para solucionar aquilo que aconteceu? Porque senão, gente, a gente acaba caindo numa grande armadilha, que é ficar pensando no problema, ficar viajando no problema, ficar vivendo esse problema um tempo além do que ele merece. Porque não adianta você ficar pensando só nele. Tem uma hora que você tem que ter a atitude, você tem que começar a pensar na solução dele. Então acho que o grande recado que eu queria deixar hoje para vocês, assim, né, depois de uma turbulência que eu passei, porque às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, nossa, você é sempre entusiasmado, né, você é sempre feliz. Não, a gente também toma umas pancadas feias, mas, cara, nessa hora você tem que olhar e falar, ok, o que de pior pode acontecer mediante isso que aconteceu? Começa a raciocinar sobre o motivo disso. Começa a raciocinar como é que você vai sair disso. Começa a raciocinar que atitude você vai tomar. E aí começa a vir uma vontade, pelo menos é o que acontece comigo, né? Mas começa a vir uma vontade de falar assim, cara, vamos fazer, vamos ter que fazer, tem que virar o jogo. Senão você acaba se entregando. E a hora que você começa a se entregar, você não consegue mais pensar em soluções. E você deixa as soluções de lado. Eu vou falar mais desse assunto ainda nessa semana, porque como foi uma coisa que me atingiu muito e eu percebo essa minha possibilidade de fazer isso, eu gostaria que você também tivesse essa sacada de como é que você vira esse jogo. Começa pensando dessa maneira, o que pior pode acontecer com isso que acabou de me acontecer? Aonde eu posso chegar com isso? O que pior pode acontecer quando determinado projeto foi para água abaixo? As coisas que acontecem no seu dia, o que pior pode acontecer? E não é que eu estou deixando de lado o problema, não, mas eu estou fazendo um sentimento, uma realização, um pensamento para que eu consiga inverter o jogo e começar a pensar nas soluções do problema e não fixar no problema e ficar me lamentando durante dias e dias e dias. Por isso, hoje, segunda-feira, no pique, vamos lá, já raciocinando sobre como eu vou fazer para solucionar o problemão que aconteceu semana passada e tudo bem, faz parte, esse é o jogo. Vamos que vamos e vamos fazer acontecer. Valeu? Um abraço!